Que a santa paz de Deus, a graça de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo esteja contigo neste momento. Meus irmãos, mais uma vez convido você no estudo de mais uma situação que nos vem e grandes dúvidas nos geram. Muitas vezes por falta de algum discernimento, por falta de entendimento. Acreditamos também que às vezes pode ser banal procurar alguma informação. E confesso que eu também havia um entendimento incorreto frente a algumas coisas. E principalmente sobre as crianças. Mateus capítulo 19, do verso 13 ao 15. Depois disso, algumas pessoas levaram as crianças para Jesus pôr a mão sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. E ele disse: dizem que as crianças venham a mim e não as proíbam que elas o façam, pois o reino dos céus é das pessoas que são como as crianças. Quando nós vemos na passagem de Mateus que Jesus pede que deixe vir a ele as crianças, confesso aos irmãos que eu também tinha o entendimento que as crianças, que o inimigo não as podiam tocar. E em determinado momento, me aprofundando na palavra, conseguir identificar que existem também os chamados espíritos mirins, que são os espíritos que vêm para dominar e tirar a paz das crianças. Como nós podemos ver citados em algumas passagens da Bíblia, em Marcos 9:17, diz assim: um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está endemoniado por um espírito mau e não pode falar. Veja, nessa passagem, ele cita que ele levou o filho dele, uma criança que estava endemoniada. Mais à frente, Marcos 9:25, tem a seguinte passagem. Quando Jesus viu que muita gente estava se ajuntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo e mudo, saia deste menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa e os seus discípulos lhe perguntaram em particular por que foi que nós não pudemos expulsar os espíritos. E Jesus respondeu: esse tipo de espíritos só pode ser expulso com jejum e oração. E o que acontece? Esses espíritos que atormentam essas crianças, elas surgem por legalidade gerada pelos pais. Os pais são sacerdotes dos filhos. Ambos têm poder sobre a vida daquele filho. E hoje, as crianças que hoje estão de posse a espíritos malignos, elas vêm principalmente pela legalidade dos pais. Portas que se abriram na gestação, portas que se abriram no decorrer da infância dessa criança. E esses demônios, eles vêm para quê? Para alterar, eles vêm se culminando quando ainda é criança. Porque ao longo do tempo ele vai se reunindo mais espíritos. Quantas crianças, às vezes, ficam sabendo que ela tem amigos imaginários? Crianças que vêm de um legado, que tem gerações anteriores, de envolvimentos com seitas e bruxarias,
Os inimigos tentam acessar essa criança. E, meus irmãos, quanto mais a criança é atacada, maior é o plano que Deus tem para a vida dela. E nós, como sacerdotes, como pais, devemos interceder pela vida dessas crianças. Crianças que veem vultos, crianças que sentem um medo grande, porque eles veem, os olhos deles são puros. E a sensibilidade dele, o tato dele, a esse mundo que nossos olhos hoje, de adultos, muitas vezes não conseguimos compreender, mas entendemos na fé que aquilo realmente são setas malignas que vêm para atormentar as crianças. É importante que você, que é um sacerdote, você é um pai sacerdote, uma mãe que intercede, que roga pela vida do teu filho no pé do altar do Senhor Jesus, pedindo para que Deus tenha misericórdia, leve a pessoas que estão diante do Senhor preparadas para fazer libertações, para interceder na vida do seu filho, porque sabemos que toda casta ela só pode ser liberta com jejum e oração. E às vezes nós nos perguntamos, como que esses espíritos mirins se manifestam nas vidas dos filhos? Creio que vocês já viram aquelas crianças que de repente, sempre no mesmo horário, eles agem sempre no mesmo horário. Crianças que acordam no mesmo horário, gritando, chorando, sentem dor, do nada, de repente passa perturbações de criança, que as fazem chorar do nada, que as fazem gritar. Sabemos que João Batista, no ventre da sua mãe, ele recebeu o Espírito Santo. Isabel recebeu no seu ventre. Na gestação de João Batista, o Espírito Santo visitou ele. Quando Isabel chegou perto de Maria, o filho se virou no ventre porque sabia que estava perto da mãe, que estava sendo a geradora do nosso Salvador. E as legalidades, elas entram quando nós assumimos que algo vem para aquela criança, quando aquela criança ela foi rejeitada no ventre da mãe, aquela criança foi indesejada, e espíritos de rejeição já entram naquela criança naquele momento. São poucas as situações, mas nós sabemos que muitas coisas influenciam. Quantas das vezes nós já ouvimos que nomes, esse nome é de uma criança arteira, esse nome é de um moleque. Quantas as vezes nós já ouvimos falar a pronúncia Moleque? Moloque era os deuses dos amonitas. E esse deus que era feito naquela época, ele era representado por um touro humanoide, aonde se fazia oferendas de crianças recém-nascidas e crianças que eram sido destinado como sacrifício para promessas de colheita, para promessas de guerra, para vencimento de guerras. E moleque e moleca era o nome dado às crianças que estavam predestinadas para irem ser entregues a esses rituais. E naquele momento daquele ritual que surgia, que eram as crianças queimadas, subia-se aquela fumaça preta. E sujavam o rosto daquele deus pagão. Por isso hoje nós temos o boi da cara preta. Veja quantas coisas nós falamos, nós agimos, acreditando que aquilo não tem relevância nenhuma, que é algo inofensivo, que aquilo não gera impacto. Esses dias atrás, assistindo um desenho, e aí eu vi que tinha dos dálmatas a Cruella de Vil. Veja, quantas crianças já não fizeram aniversário com o tema da Cruella de Vil? De Vil significa diabo em francês.
quantas as vezes nós permitimos que influências malignas, através de desenhos, através de jogos, influenciam e entrem com o espírito maligno na vida dos filhos. Em Marcos 7:25, nós também vemos uma outra passagem de uma criança. E diz assim: certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por espíritos maus, ouviu falar a respeito de Jesus. E ela veio e se ajoelhou aos pés de Jesus. Era estrangeira de nacionalidade sírio-fenícia e pediu a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Mas o Senhor respondeu à mulher: respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que as crianças deixam cair. E Jesus disse: por causa desta resposta, você pode voltar para sua casa e o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, entrou e a criança deitada na cama, de fato, o demônio já tinha saído dela. Então vejam, meus irmãos, demônios afligem a vida dos filhos. Não nos deixamos enganar. Amados, devemos vigiar o que sai da nossa boca, para que nós não lancemos maldição sobre a vida dos nossos filhos, naquele momento de angústia ou naquele momento de dor. Veja que havia um espírito maligno que gerou, na passagem de Marcos 9, que aquele menino era surdo, que aquele menino era mudo. E aquilo era causas refletidas pelos espíritos de aprisionamento que estavam naquele menino. Não podemos endemonizar tudo. Devemos rogar a Deus para que nos dê o discernimento sobre o que causa aflição nos nossos filhos. São tantas fontes, são tantos meios. Veja que nós visualizamos. E devemos estar preparados como sacerdotes, em jejum, em oração, para que nós possamos remover essas castas malignas que afligem a vida das crianças. Tome uma postura diferente. Não diga que o seu filho é rebelde, que o seu filho não tem jeito, que o teu filho só te dá trabalho, que você não tem paz com o teu filho, que o teu filho é burro na escola porque ele não aprende. Pare de lançar setas e maldições. Profetize na vida do teu filho. Você, como sacerdote, como intercessora, você tem o poder de influenciar e direcionar bênçãos para a vida dos seus filhos. Derrame sobre a cabeça deles: meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Meu filho, Deus está contigo. Deus vai guiar teus caminhos. Você, mãe, que já está gestante neste momento, profetize que o seu filho é uma bênção. Vai ser uma bênção na tua vida. Que ele vai ser uma criança que vai viver no temor e na palavra do Senhor. Que ele vai ser um servo de Deus. Pessoas que têm o Senhor como seu único e verdadeiro Salvador. Que tenham Jesus Cristo. Eles podem desviar os pés, mas eles voltam para Deus. Porque eles foram consagrados desde o ventre do seu nascimento. Ou, se não foi, quebremos esses laços. Quebremos essas armadilhas que nos deixamos como pais e demos a legalidade para amarrar a vida dos nossos filhos.
Assuma uma conduta diferente na vida do teu filho. Abrace o seu filho. Direcione ao seu filho a conhecer a palavra do Senhor. Pois na sua vida terá reflexo de bênçãos até a 1000ª geração. Guie os seus filhos por caminhos e mandamentos que são direcionados por Deus. O nosso Deus, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amados, devemos cuidar das nossas crianças e vigiar para tudo que nós damos legalidade dentro de nossas casas. E por isso eu te convido para que possamos orar e pedir para que Deus venha quebrar todo e qualquer laço maligno que tem mantido essas crianças acorrentadas. Deus poderoso, querido Pai, de bondade, de misericórdia, Pai, pedimos nesse momento, Senhor, licença, Pai. Humilde, Senhor, porque sabemos que somos pecadores, meu Deus. Pedimos o perdão das nossas faltas, dos nossos pecados. Nossos pés tropeçam, nossos pés caem. Mas o Senhor é o nosso apoio. O Senhor é aquele que nos levanta, nos ergue todos os dias. Pai, nesse momento, meu querido Deus, nós pedimos que o Senhor nos capacite, nos dê toda a cobertura, querido Deus, para que possamos entrar em guerra contra esses espíritos malignos que têm acorrentado tantas crianças, meu Deus. Pai, nós pedimos que na autoridade de Jesus Cristo, que toda amarração maligna da vida desses filhos, todo o espírito de revolta, todo espírito de rejeição, todo espírito de inquietação, todo espírito que tem influenciado eles, meu Pai, que sejam retirados dessas vidas, meu querido Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja quebrada toda a legalidade. Nós desligamos na terra e no céu e em todas as esferas celestiais o domínio maligno dessas crianças e nós ligamos bênçãos sem medida sobre a vida deles neste dia, neste momento, meu Pai. Pai, nós autorizamos e nós derramamos bênçãos sobre essas crianças, bênçãos sobre cada vida, que o Senhor possa ser e agir, Senhor, de acordo com a Tua vontade na vida desses pequeninos, meu Deus. Pai, que neste momento, que todo o coração que está amarrado, meu Deus, que toda amarração de adolescentes, que toda amarração de crianças, que o Senhor tire, Senhor, toda a escama dos ouvidos e dos olhos, gerado por influências de desenhos que foram consagrados ao maligno. E esses espíritos entram, Senhor, por celular, por televisão, por música. Senhor, tantas crianças que estão sendo influenciadas até sexualmente por danças, meu Pai. Oh, Senhor, sabemos que estamos nos últimos dias na terra, mas o Senhor sabe que estamos em luta, estamos como soldados, revestidos da Tua armadura, meu Pai, mas pedimos que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê a direção, meu Deus, para guiar os passos e as vidas das nossas crianças, meu Pai. Para que nós não as deixemos desviar os olhos e os passos dos Seus caminhos santos, meu Deus. Pai, nós pedimos, querido Deus, porque nós confiamos em Ti e que toda palavra que foi proferida por nossas bocas, querido Deus, que está cancelada no nome de Jesus Cristo, toda maldição, meu Pai, que foram proferidas, Pai, em momentos que aonde, Senhor, nos surgiu descontrole pela prova, meu Pai, pois somos fracos e errantes perante a Tua majestade, meu Deus. Senhor, entra, Senhor, e nos ajuda e remova, Pai. Quebra, querido Deus, arranque da vida das nossas crianças toda a maldição que foi lançada por nossas bocas, por nossos antepassados, que nenhuma seta maligna, que nenhum espírito
espírito que atormenta as crianças, que tem poder para acionar mais uma vez a vida dessas crianças. Eles estão impedidos no poder de Jesus Cristo neste momento, que seja arrancado toda a casta maligna, todo impedimento, tudo aquilo que aflige essas crianças, a choros descontrolados, a crises de medo, de pânico, está anulado no nome de Jesus, e pela autoridade de Jesus Cristo nós tomamos posse de bênção sobre a vida dessas crianças, e nós profetizamos bênção sobre a vida delas agora em nome de Jesus, e tomamos posse de bênçãos, posse de vitória, posse que nós somos os seus filhos, meu Deus. E cremos que nós temos como sacerdotes dos nossos lares o poder de fechar as brechas deste maligno. Senhor, que se há algum impeditivo, Senhor, que está impedindo neste momento o seu agir, querido Deus, que neste momento seja arrancado, seja removido, amordaçado, tirado, quebrado no nome de Jesus. Pai, que essas vidas sejam transformadas pelo sangue de Jesus Cristo. E nós decretamos que essas crianças vão até Ti, meu Deus, porque delas é o reino do céu, como Jesus disse em sua palavra. Vinde a minhas crianças. Pai, que essas crianças vão até Ti, Senhor, guiadas pelo Espírito Santo. Senhor, toma elas pela mão e a esconda em seu esconderijo, meu Pai. Nós oramos, querido Deus, e já decretamos bênçãos sem medida sobre a vida dos nossos filhos, querido Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.